Olá, querido, querida, tudo bem? Graça e paz. Um dia abençoado para você, ou para você que vai assistir à noite, uma noite abençoada, uma tarde abençoada. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus no seu coração, um pouco maior do que nós estamos acostumados a deixar, né, durante a noite no Instagram e no Facebook e nas mídias sociais em si, né? Se você ainda não me segue, segue lá, Grimi Filho, né? Só colocar Grêmio Filho que você entra numa das redes. Na outra rede, você coloca Grêmio Fandré, F André, né? Grêmio F André. Tudo junto, tá bom? E até no TikTok também tem. Lá acho que é Grêmio Filho também. Então, eu passando aqui porque me chamou muita atenção algo que nós hoje compartilhamos na igreja, que tratava justamente sobre algo que nos chamou a atenção, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus ele tem um compromisso, primeiramente, com a palavra dele. E depois ele tem compromisso com o seu povo. E nós estamos lendo o capítulo 10 e trata justamente de algo interessante para a igreja nos dias de hoje e para também a religião judaica, que é uma religião na qual nós viemos, né? O cristianismo, ela é oriunda do judaísmo. E quando diz o texto do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos que o centurião Cornélio, o centurião era uma pessoa, né? Um chefe, um comandante do governo romano, do Império Romano na época, e o centurião romano chamado Cornélio, ele diz o texto que ele era amigo da nação judaica e também ele era uma pessoa muito caridosa e religiosa. Mas olha que a religião dele ultrapassou os limites de muitas coisas, de muitas situações que a gente tem vivido e visto hoje. Como, por exemplo, quando o anjo chega para ele e fala com ele, ele responde o seguinte, que é Senhor, né? Ele diz que é Senhor. Ou seja, ele tinha uma intimidade com o Senhor, ele sabia e conhecia a voz de Deus, ele sabia e conhecia quem era Deus, quem é Deus. E é isso que falta muitas das vezes para mim, para você, para nós como cristãos nos dias de hoje. Nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos, acompanhamos, eu acho legal também, né? Tá aqui você acompanhando comigo. Acompanhamos tantos pastores, tantos pregadores, tantas outras coisas, e que nós muitas das vezes deixamos de fazer o que devemos fazer, que é pregar e ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial para o nosso dia a dia. Porque ali ela traz algumas coisas para mim e para você relacionadas ao nosso convívio diário, não só com Deus, como também com o nosso próximo. E uma das coisas que me chamou a atenção é que quando o anjo ele se apresenta a esse centurião chamado Cornélio, e ele diz que é Senhor. Ele sabia quem estava falando com ele. E o anjo diz para ele, Cornélio, a sua oração, as suas orações e as suas esmolas foram recebidas diante de Deus. Nota, gente, não são apenas as esmolas, ou não é apenas a caridade, não é apenas as esmolas, mas são as orações e as esmolas. Sabe por quê? As orações nos levam até fazer as boas obras, tá? Quando Tiago escreve sobre a fé sendo morta sem as obras, ele quer dizer isso, porque quem faz boas obras é quem tem fé. É quem realmente acredita em alguma coisa. Muitas das pessoas acreditam em algumas coisas que não são aquelas que eu acredito, que é Cristo Jesus, o Senhor, Deus como o único Senhor e Criador de todas as coisas. Outras pessoas acreditam em outras coisas e aí cada um acredita naquilo que acha melhor para si. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos, que ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por todos aqueles que têm recebido ele como Salvador, e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar os crentes individualmente e coletivamente, tá? Mas
Outras pessoas acreditam em outras coisas, acreditam, né, em outros ensinamentos. Então, cada pessoa, ela busca o que é melhor para si. Eu busco a salvação em Cristo Jesus. E é isso que eu ofereço para você hoje. Mas existe uma situação que me chama a atenção. As esmolas, elas vêm depois da oração. Ele tinha comunhão com Deus através da oração. Ele não comprou a Deus com as suas esmolas. Ele não comprou a Deus com a sua caridade. Ele não dava esmolas para negociar com Deus, para continuar pecando, que muitas das vezes as pessoas negociam com Deus, dão esmolas, dão cestas básicas. Que Deus abençoe você, continue dando a cesta básica, tá? Então continue. Mas o que eu quero dizer é que você não compra Deus fazendo caridade. Você não compra Deus fazendo obras. Você não compra Deus de jeito nenhum, porque Deus conhece o seu coração. E Jesus, ele veio para nos libertar das garras do diabo e nos levar para a presença de Deus como um povo santo, adquirido para boas obras. Aí sim. Então Cornélios, ele dava esmolas, mas as orações dele também foram recebidas diante de Deus. E aí o anjo diz para ele, olha, chama Pedro, né? Chama Simão, denominado Pedro, que está em Jope, e que ele vai te explicar o que você deve ouvir, o que você precisa, além de orar e dar esmolas. Ou seja, receber Jesus como Salvador. Acompanha ela, lê lá no Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, que você vai entender. E quando, nesse interim também, Pedro está recebendo a visita do Senhor, aí já é o próprio Senhor. E ele desce um lençol, um lençol, e que tem vários quadrúpedes, répteis ali, e os judeus não comem certas comidas. E Deus fala para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro, de jeito nenhum. E isso aconteceu por 3 vezes. E ele disse, Senhor, eu nunca coloquei uma coisa imunda na minha boca. Não quer dizer que aquilo que estava ali era imundo. Na cultura judaica, né, existem alguns animais que são imundos, que são impróprios para o alimento deles, cerimoniais. Então, diferentemente dos dias de hoje, e cada um. Romanos 14. Leia Romanos 14 se você tem alguma dúvida com relação a nós, tá bom? Romanos 14. Leia Romanos 14. E aí, aquele lençol é recolhido, levado para o céu, e Deus diz para ele, olha Pedro, não torne imundo o que eu santifiquei. E naquele momento aparece lá, né, 3 homens buscando Pedro na casa de Simão Curtidor, e aí, né, Pedro diz que é ele. Resumindo a história, Pedro vai com aqueles 3 homens, um soldado, né, diz o texto que era um soldado que era muito também bondoso, e também os outros 2 homens. E eles vão para a outra cidade, onde está Cornélio. O texto é tremendo, que diz assim, Cornélio convidou seus amigos, seus parentes. Quando a palavra de Deus ela entra no coração, nós queremos dividir com as outras pessoas, nós queremos falar o que Jesus fez na nossa vida, a salvação, mas muitas vezes os nossos familiares, nossos amigos não querem saber. Então, paciência também, né? Mas Cornélio convidou seus amigos, convidou seus parentes, encheu a casa, e Pedro chegou e começou a dizer, olha, vocês sabem que nós somos judeus, e judeu não entra na casa de gentio, né? E aí começou a dar aquela situação, mas o que vocês mandaram chamar? Aí Cornélio começa a explicar. Eu estava orando, e aí, de repente, apareceu um anjo, disse assim comigo, para buscar um certo Pedro, Simão chamado Pedro, que está na casa, em Jope, na casa de Simão Curtidor, e aí eu mandei buscar você. E aí ele disse que você diria para mim o que eu precisava saber. Note, gente, que Pedro começa a falar de Jesus. Pedro começa a falar de Jesus, da salvação através de Jesus, batismo. E de repente o Espírito Santo desce naquele lugar. E eles começam são batizados, começam a falar em línguas, em outras línguas. E eles, os judeus, né, os judeus convertidos, né, os cristãos convertidos, né, os judeus convertidos ao cristianismo, começam a ver, olha, o Espírito Santo também foi dado aos gentios. E eles já não têm mais desculpa em negar o batismo.
Deus não faz acepção de pessoas. E eles começam ali um movimento, né, começam a falar em outras línguas, que é a manifestação do Espírito Santo. E de repente eles começam ali naquela situação. E Pedro fala: nós podemos negar a água e o batismo para esses que também receberam o mesmo dom que nós recebemos. Ou seja, o Espírito Santo na sua plenitude, no seu transbordar. Gente, e aí eles foram batizados. Mas o que me chama a atenção, tem um outro texto que me chama a atenção, que é Lucas, capítulo de número 4, que diz que Jesus, ao sair do Rio Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio, né? Eu não tenho nada aqui para me dizer, assim, para você explicar. Acho que tem. Não tem. É como se um copo de água, né, ele estivesse cheio. Ele não transborda. Então, diz que Jesus saiu do Jordão após ser batizado cheio do Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo o levou ao deserto. E diz o texto de Lucas 4 que durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. 40 dias foi tentado. Diz o texto que no final dos 40 dias ele teve fome. Passados os dias ele teve fome. E o diabo apareceu a ele, depois de toda aquela tentação dos 40 dias, que ele não foi tentado apenas no final, foi tentado 40 dias. O texto está dizendo isso, lê lá depois, Lucas 4. E o diabo se apresenta e começa a oferecer-lhe algumas coisas. Se tu és filho de Deus, colocando dúvida. Transforma esse pão, essas pedras em pães. E ele disse, está escrito que nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, uma derrota para o inimigo. Segundo, ele diz assim, olha, tá vendo tudo isso aqui? Todos esses reinos, tudo isso aqui foi me dado, porque lá atrás Adão deu a ele. Tudo isso aqui foi me dado e eu dou quem eu quero. Se tu se prostrar e me adorar, eu dou a você. Jesus disse o seguinte para ele, vai-te, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E o diabo ainda não satisfeito, levou Jesus um alto do pináculo do templo e disse, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que não tropece o seu pé em pedras. E Jesus disse para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que me chama a atenção nesses textos que eu acabei trazendo para você? Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama você do jeito que você é. Mas Ele quer um compromisso seu com Ele de verdade. Ele quer que você o aceite como Senhor e Salvador, como está em João capítulo 1, versículo 13 e 14. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu deles o poder de serem feitos seus filhos, a saberem os que creem no seu nome. Você é criatura de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. 11, 12, 13 e 14. Você é criatura, como eu também sou criatura, mas hoje Deus me deu o poder de ser feito seu filho, a saber o que creio o seu nome. Eu creio em Jesus. Confessei Jesus como seu Salvador. E também, no caso de Cornélio, que ele, apesar de ser gentio, ele também se dobrava diante de Deus, orava e apresentava a Deus a sua vida e também dava ofertas, esmolas. Tem muita gente aí, cristã, que não sabe o que é caridade, não sabe o que é ajudar com pouco. Às vezes você tem pouco, mas o pouco que você tem gente que tem menos do que você e você pode ajudar. E uma outra questão, Pedro estava ali numa situação achando-se melhor do que Cornélio, quando o Espírito Santo é derramado sobre todos eles, sobre aquele povo, sobre aqueles homens e mulheres que não eram judeus. É assim que Deus quer fazer com você, é assim que Deus quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer fazer você filho de Deus através de Cristo. É necessário que você entenda isso. E por último, não aceite o diabo ou qualquer pessoa dizer que você não é filho de Deus, que você não é servo de Deus, que você não é escolhido, que você não é escolhida. Haverá pessoas que se levantarão, sabe para quê? Para te ameaçar, para te xingar, para dizer que você é isso, que você é aquilo. Você só será se você der lugar. Olha, o que é externo você não pode dominar. Mas o que está aqui dentro, você pode dominar. Entenda isso.
Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite Jesus como seu Salvador. Graça e paz.